Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Descubra novos sabores. Celebre bons momentos. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Eu sou Larissa Brito. Estamos começando na noite desta segunda-feira mais um Papo de Mercado. Nosso encontro semanal aqui para conhecer histórias inspiradoras de empresas, de empreendedores aqui da região. Estamos aqui na Rádio União e também em transmissão pelo YouTube. E hoje eu vou conversar com a Nália dos Santos, que ela é diretora comercial da construtora Mosman. É uma empresa com mais de 100 anos de história. E a gente vai poder entender um pouquinho mais desse segmento e conhecer um pouquinho mais da Mosman. Muito boa noite, Nália. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a tua disponibilidade de estar aqui, contando um pouquinho pra gente dessa história de mais de 100 anos. É uma história enorme, né? Uma história muito rica, de muitos dados, de muita coisa legal. E como a gente gosta muito de história aqui no Papo de Mercado, eu queria entender um pouquinho mais como foi o comecinho da Mosman lá em 1923. Não era uma incorporadora, uma construtora naquela época, né? Não era. Mas já se iniciava no mercado que não teria outro resultado a não ser na construção civil, né? Eles começaram lá em 1923 fabricando fechaduras e esquadrias, né? E aí, ao longo dos anos, começaram a fazer pequenos trabalhos de marcenaria, pequenos trabalhos de construção, propriamente dito, né? E veio vindo, né? Desde então. Quem que fundou a Mosman? Seu Alberto Mosman e o irmão, né? Fundaram e ao longo dos anos com vários processos de sucessão, alguns irmãos ficavam, outros continuavam, né? Mas sempre perpetuando a Mosman, né? E eu não sei se tu tens assim essa informação, mas como que foi esse início da empresa, né? Qual foi a necessidade que fez com que eles criassem essa marca? Enfim, tu tens essa informação para passar pra gente? Tu diz essa parte mais moderna. Não, atrás, quando eles começaram ainda. Eles vieram evoluindo com algumas estratégias de mercado mais atualizada, com soluções de construção, e foi sendo necessário ampliar as negociações, os negócios, né? Uhum. Qual foi o ano que a Mosman passou? Foi, acho que 1948, né? Que eles passaram a ser, a construção civil passou a ser o principal carro-chefe da empresa, né? Isso. E aí, com essa, sai o sócio do seu Alberto começa a Mosman com os filhos. Que era o irmão dele. Que era o irmão dele. Começa com os filhos, né? Uhum. E aí, eram quantos filhos? Na verdade, eu não me lembro, assim, bem, na época, né? A parte, tinha o seu Henrique, que hoje quem está no comando é o filho do seu Henrique, entende? Uhum. Então, que já tem 70 e poucos anos. Nossa. Então, foi, a partir do seu Alberto, ficou esse mesmo núcleo que está até hoje. A empresa, ela tem uma história muito ligada com a história da cidade de Novo Hamburgo, né? Sim, ela consegue ser mais velha que Novo Hamburgo, né? E grandes prédios históricos importantes da região, né? Tem a mãozinha ali, o braço da Mosman, né? Tu pode contar um pouquinho mais desse processo? Sim. Então, a Mosman está presente. As bancas que todo mundo gosta de ir, né? Que está ali, agora está revitalizada, enfim. Mas foi a Mosman que construiu. O projeto das bancas sempre foi ser o que é? Ou era algum outro projeto? Sempre foi, né? Sempre foi. Tem a presença da Mosman na Igreja São Luís. Tem a presença da Mosman na sede de INSS, dos bancos, porque teve uma fase da Mosman que elas se trabalhava com licitações. Então, pelo estado inteiro, algumas agências bancárias foram construídas pela Mosman. Não só em Novo Hamburgo? Não só em Novo Hamburgo. Temos um exemplo, assim, bem pitoresco, tipo, tem a plataforma de cidreira, né? Isso foi construído pela Mosman. Eram licitações que, na ocasião, a Mosman executava, né?
E isso a gente está falando quando começou a participar desses processos licitatórios e também desses empreendimentos, assim, eu acho que o Hospital de Novo Hamburgo também, né? Municipal, tem aquele outro IAPI ali, é um prédio antigo na frente ali também, né? Tem o prédio do Novo Seguro, que acaba sendo histórico na cidade, né? Então, são vários prédios. Vários prédios. Se fosse trazer para os dias de hoje, tem o Centro Clínico, Regina, que é um marco e foi entregue para a cidade, né? Então, são muitas. A partir de 48, começou, de fato, a construção civil mesmo, né? E com essas licitações, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Tem essas licitações. Como que era o mercado da construção civil naquela época? Eu acho, né, que era bem bom, porque o seu Henrique não está mais aqui para nos contar, né? O filho dele conta algumas coisas pra gente, né? Então, era uma época diferente, não tinha edifícios, né? Tantos edifícios assim, né? Uhum. Aí teve um momento, que eu acho que foi por 86, que a Mosma focou realmente na incorporação, que seria desde o início da aquisição de terreno, projetar, construir, entregar, né? Uhum. Literalmente dar corpo a um prédio e focar nos imóveis de alto padrão. Vamos chegar lá ainda, mas assim, como que foi esse processo até chegar ali? Porque foram muitos anos participando dessa construção mais de prédios públicos, enfim, né? Sim. Qual foi a necessidade de mercado que gerou essa mudança na rota, assim? Porque a gente percebe que uma empresa, para ela chegar a 101 anos, né? Que estava me contando antes. Vai fazer 101 em novembro. Em novembro faz 101 anos. Uma empresa, para ela conseguir chegar saudável nessa idade, né? Sim. É necessário que se recalcule a rota várias vezes, né? Isso aconteceu desde o começo, né? Começou com esquadrias, lá em 1923. Depois vem a questão, em 1948, da construção civil como principal carro-chefe, participando desses processos licitatórios. E aí a gente vem para essa questão dos empreendimentos de alto padrão, que eu acho que é em 1988, pelo que eu dei uma pesquisada, é isso aí, né? Então, que também já tem aí 35 anos, né? Então, 86 já existia alguns prédios prontos com esse formato de ter a área de lazer, assim, os prédios mais antigos. Mas, assim, forte mesmo foi em 88, que daí houve essa necessidade de ampliar, né? E tinha esse sonho de criar os Altos da Maurício, né? Que não tinha nada, praticamente não tinha nenhum edifício com esse perfil. E teve uma necessidade da gente criar linhas de créditos também, né? Nessa fase. Porque não existia, nessa época, linhas de créditos bancários. A Mosma teve que criar uma solução inteligente ali, financiando os próprios produtos, para crescer. Então, como é que funcionava? A pessoa fazia um financiamento com a Mosman? E até hoje funciona assim. Não existia esse produto no sistema hoje bancário. A gente fala, né, de financiamento bancário, que as pessoas vão lá e compram a sua casa através de um financiamento no banco. Mas, realmente, antigamente, tinha-se essa dificuldade maior, né, para conseguir crédito, para conseguir montantes expressivos, né? Porque para comprar um imóvel é necessário um montante expressivo, um recurso expressivo. Então, a Mosman a gente percebe esse espírito empreendedor também, né? Porque tinha o problema e tinha a solução, né? Tinha um edifício pronto e não vendia. Era um padrão... hoje a gente nem considera ele dos mais altos, mas era um bom edifício e com dificuldade de vender. E daí se criou, né? Na época já entrava a terceira geração na gestão, né? Que é irmãos e cunhado. E aí, ali, eles tiveram que criar essa solução inteligente de financiar os próprios produtos para poder vender os imóveis. E com essa expansão e com essas possibilidades, abriu-se um mercado novo.
Mas também era um negócio arriscado, né? Sim, sim. E é isso, né? Quando a gente tá à frente de um negócio, e eu sempre gosto de trazer essas reflexões aqui, porque às vezes a gente tá conversando com quem tá começando um negócio, quem tá passando por um momento desafiador do seu negócio, né? A gente nunca sabe Claro. o que o nosso ouvinte tá enfrentando nesse momento. E para quem gosta dessa área, enfim, é importante a gente destacar que os negócios, eles passam por desafios, como Sim. todos nós, né? Sim. A vida. E às vezes é necessário que a gente enfrente algumas questões, que a gente tenha coragem, né? Sim. E também corra riscos, né? Sim, foi um risco. Eles foram muito corajosos. Admiro demais. O criador dessa solução é hoje o nosso comandante, né? Principal. Ele é arrojado, empreendedor. E eles assumiram um grande risco. Tudo bem que a garantia desse financiamento era o imóvel, mas naquela ocasião não existiam soluções jurídicas tão rápidas como hoje existe. Hoje se trabalha com alienação fiduciária, mas naquela época, se não me engano, era pacto comissório, uma coisa que não se usa mais, né? Então eles correram risco. A pessoa que não pagasse teria que executar, ir para a justiça, até tirar. Enfim, eles foram corajosos, mas deu certo. Né? E acaba inspirando, né? Sim. Outros negócios, o mercado, porque é isso, o mercado ele tá em constante movimento, Sim. né? E boas ideias, elas são Sim. copiadas, e é natural do processo, é para isso que a gente pensa Sim. em soluções, né? Porque Sim. todo mundo ganha com um mercado aquecido, né? Sim. Com um mercado onde a procura é alta, onde tem bastante demanda, todo mundo sai ganhando nesse processo. Sim. E verdade. Como que funciona, assim, os principais desafios nesse período, assim, além do risco, mas... porque, assim, a gente tá falando, tu fala ali dos Altos da Maurício, né? Era uma região que tava... tinha uma especulação imobiliária, né? Mas ainda não tinha os empreendimentos. Porque hoje a gente passa pela Maurício Cardoso... a gente... É a cara da Mosma. Não, e é dos dois lados, né? Aqueles Sim. prédios enormes, enfim, e prédios de alto padrão. Mas na época não tinha isso, Não. né? E de uma certa forma, essas construções permitem que mais pessoas ocupem aquele espaço, né? Porque uma casa é uma família que mora ali, um prédio, são várias famílias. Sim. Como que é esse processo de identificar um lugar que tem esse potencial para se criar ali um produto de desejo? Porque é um produto de desejo, né? Um apartamento na Maurício Cardoso. Sim, quando se trabalha com alto padrão, tu tá mexendo, sim, com o ego e é um objeto de desejo das pessoas, né? Então, se trabalha diretamente com isso. No momento que a gente fez, que a Mosma fez, e aí eu já participei do processo de venda, que foi, se não me engano, Vila Augusta, nossa, vendeu muito rápido. E também naquela época tinha as pessoas moravam em casarões, tinha um Morro dos Papagaios e tal. E começou a ficar inseguro, né? Então surgiu a ideia de construir mansões suspensas, né? Era a ideia. A expressão que se usava. E a Mosma arrojada foi lá e construiu o primeiro prédio com as mansões suspensas. Vendeu muito bem, e ainda com esse sistema de financiamento, se financiava em 5, 6, 7 anos, direto com a construtora. Fizemos isso até hoje, né? No momento que vendeu um, lança 2, 3 e assim vai. Só que, assim, nesse período, a gente enfrentou vários pacotes econômicos, várias crises, né? E sempre a Mosma teve... O Brasil é um país de crises e a Mosma teve que ir burlando todas elas. É todo dia um desafio para se manter em pé, né? No topo. Então... E aí é importante também destacar isso, porque esse período ali do começo dos anos 90, principalmente, se tinha uma incerteza econômica muito forte, porque ali no comecinho teve o Plano Real também, teve a questão do Collor, enfim. E dólar, e cruzado novo, e cruzado velho. Não tinha uma moeda fixa, né? Mudava o tempo todo. O pessoal perdeu o dinheiro que tinha... Trancaram os dinheiros. Então, tudo isso a Mosma enfrentou com prédios em andamento, né? E com um projeto arriscado do ponto de vista financeiro, né? Sim. Como é que foi, assim, administrar isso? O pessoal deve ter perdido alguma noite de sono, né? Com certeza. E eles têm como, no DNA deles, não procurar o sistema bancário, né? A Mosma constrói com capital próprio. Então, o que acontece? Às vezes demanda atraso, demanda...
a gente tem que negociar os prazos, mas deu tudo certo e sempre se deu a volta por cima, entregou todos os prédios, todo mundo satisfeito. Qual foi né? o primeiro prédio ali da Maurício que foi construído? O Vitória Régia. Vitória Régia. É. Que é um clássico da Maurício Cardoso, né? Ali, Sim. todo mundo conhece. Continua lindo, É. apesar do passar do tempo. E isso é uma premissa, né, da Mosma, que os prédios sejam, que eles sejam imponentes, sim, né, mas que eles tenham longevidade. Que eles não percam, não sejam assim aquelas modinhas que daqui a pouco tu tem um prédio feio, né? Nem muito coloridos, né? Então são prédios modernos, sim, mas eles não envelhecem ao longo do tempo. Não, ele conversa perfeitamente com os outros empreendimentos. Com a paisagem ali, né? urbana que ali está, né? E essa é uma coisa que a Mosma sempre cuida, né? Que sempre a equipe os nossos comandantes primam por isso. O Vitória Régia é lá de 1988, por aí? Um pouquinho depois, mas é dentro mais ou menos disso, Mais né? de 30 anos. É. Tranquilamente, se a gente for falar ali de... Acho que 93, se não me engano. Tava na planta ainda. Não, e 30 anos para um imóvel é bastante Ele é lindo. tempo, né? E ele não É. denuncia a idade. E foi bem difícil vender. Naquela época, a Mosma tinha esse em construção, tinha o Aliança, que é aqui perto, as torres. Foi desafiador vender, mas tudo vendeu. A Mosma entregou, tá tudo certo, né? E qual foi o maior empreendimento ali na região? E metragem, agora também não saberia te dizer, né? Mas, assim, o mais alto de todos é o Sunset. Mas ele já está na nova... Já não é um prédio tão antigo, Sim, né? sim, Ele mais tem novo. 25 andares, né? E qual foi o maior sucesso, assim, o que vendeu mais rápido? O absoluto total, assim, de venda. Pois é. Vou te dizer que todos os prédios da Mosma, eles... não fica nenhuma unidade quando a gente entrega. Todos eles... O prédio está todo vendido. Esse Altastar que nós vamos entregar agora no mês de novembro, faz acho que uns 2 anos que eu não tenho mais nenhuma unidade à venda. Nossa. Então, assim, todos são, graças a Deus, um sucesso de venda. Que vender, assim, em 30 dias, vendeu o Centro Clínico Regina. As salas. Como assim? Foi um case, assim. Em 30 dias não tinha mais sala. Capaz. Sim. Em 30 dias. E são quantas salas ali? São muitas. Agora também não vou, assim, lembrar, né? Mas vamos Mas dizer, não, mas todas... são é enorme. É enorme. E é uma referência em especialidade médica, né? Sim, também, é uma porque referência. É muito bem construído e tal, né? Mas- Não, e ali E era uma ousadia, né? Na época não se sabia que... Quantos anos já tem o centro clínico? Tem uns 24 anos que começou a obra, né? Então, conta mais 3, então 21 anos por aí. Tudo isso, achei que era mais novo. Não, passa O muito tempo rápido. passa rápido. Muito rápido. Não, e acaba sendo uma referência, né? Porque Sim. quando tu quer, tu precisa fazer, tu consulta, tu já faz os exames É ali. tudo ali. É tudo ali, muito né? bem bolado, né? Muito bem bolado. E assim, quantos prédios ali, na região da Maurício Cardoso ali, quantos prédios vocês construíram? Tem que contar no dedo agora. Não sabe de cabeça? Não sei de cabeça, né? Mas pelo menos uns 10 deve ter, assim, né? Tem Four Seasons, Montenegro, tem as primeiras lojas, né? Que é onde tem a Todeschini ali, né? Que é ali é o Infinity Corporate, então são 3. Aí tem o Vitória Régia, 4. Aí, seguindo, a gente tem o Torre do Sol, 5, Privilégio, 6, Altastar, 7, o Sunset, 8, o Metropolitan, 9. Meu Deus. Quase 10, né? Se eu esqueci algum. Daí, em torno ali já tem o Liberty. Aí, na rua de baixo, tem vários também, né? Tem o Liberty numa esquina, o Aqua na outra, o Nick na outra, do lado da rua, o Azuri, logo depois o Cosmopolitan. Quanto tempo leva para construir um empreendimento desses? No mínimo 4 anos. 4 anos. E às vezes a gente enfrenta alguma crise ou alguma coisa assim, ou muita chuvarada, ou coisa arada. Daí às vezes pode passar um pouco, né? Mercado externo influencia também nesse processo? Todo o mercado. Porque a gente vende moradia para todo mundo. Pro sapato, pro lojista, pro advogado, pro médico. O setor que passar por uma crise vai nos afetar. Né? Por exemplo, essa enchente nos afetou, mesmo que não tenha chovido, não tenha inundado a nossa
as nossas obras, né? Mas os nossos clientes foram prejudicados. E aí a gente tem que sempre refazer a rota. Tu não consegue subir uma obra com muita umidade, né? Então, tudo que acontece, tanto no clima quanto no mercado, nos afeta diretamente, né? No momento, quantos empreendimentos vocês têm em execução? Nós temos 4, começando o Altacitá, que a gente está finalizando, o Serena, que é o nosso desafio do ano passado para cá, e o Vila Rosa Boulevard, que a gente está construindo na Vila Rosa. Eu ia te perguntar isso, porque não é só na Maurício Cardoso, Não. né? Em quais outros bairros da cidade vocês estão presentes? A gente procura ficar na Vila Rosa, que é um bairro charmoso, né, onde tem prédios que conversam com a nossa, com o nosso foco, e Maurício e entorno. Por enquanto, são as áreas que a gente atua, né? E aí, no próximo bloco, a gente vai falar de expansão. E aí eu quero saber, porque o mercado imobiliário, ele tem que estar sempre se reinventando. Daqui a pouco não vai ter mais onde construir ali na Maurício Cardoso, né? E aí vai ter que estar buscando outros lugares, né? Outros endereços para se localizar. Atualmente, vocês trabalham só em Novo Hamburgo? Só em Novo Hamburgo. Só em Novo Hamburgo. Bom, eu estou conversando aqui com a Nália dos Santos, diretora comercial da construtora Mosman, está contando um pouquinho para a gente da história dessa empresa com mais de 100 anos. É muita história, é muita obra presente na cidade. E agora a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vai saber como que a Mosman está, o atual momento da Mosman, né? Qual o atual momento da Mosman, e também vamos falar de expansão, de novos projetos, na volta do intervalo comercial. Não sai daí. Fundada em 1923, a Mosman Incorporações nasceu para se tornar uma empresa referência em construção civil. Ao celebrar 100 anos, conta com 500 mil metros quadrados construídos, tendo realizado mais de 200 obras. A empresa continua a moldar o futuro com base em sua sólida história, comprometida em buscar a excelência em seu mercado de atuação, através da melhoria de processos e atendimento eficaz ao cliente, tornando cada projeto único. A gente vive de inspiração. Você sabe o que é isso? Há mais de 40 anos, a gente é trilha sonora de diferentes gerações, onde quer que você esteja. Música e informação na Grande Porto Alegre, na Zona Sul do estado, na Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Vale do Itajaí e Litoral Centro-Norte em Santa Catarina. Isso quer dizer, são mais de 130 cidades, 9 milhões de pessoas. Juntos, nós somos a Rede União FM. Cada amanhecer, cada novidade, cada acorde nos inspira a evoluir ainda mais. Porque encontrar com você é enxergar essa inspiração de perto. É viver juntos experiências de bem-estar. E tudo isso para conectar cada vez mais com o público. Pelo rádio, pelo aplicativo, nas redes sociais e nos eventos. Porque a gente vive de inspiração. União FM. Voz ao que faz bem.
De volta com um papo de mercado aqui na 105.3, hoje conversando com a Nália dos Santos, diretora comercial da construtora Mosman. Sou Larissa Brito, a gente fica aqui até às 8. Para quem quiser acompanhar a nossa conversa, também está disponível em imagens no YouTube da Rádio União. E agora a gente falou um pouquinho da história da Mosman, uma empresa com quase 101 anos, agora em novembro está completando 101 anos, presente na cidade em obras que são a cara da cidade, a gente falou aqui, né? O hospital municipal, a igreja São Luís, o que mais, Nália? As bancas. As bancas, super... a cara de Novo Hamburgo, né? Enfim, vários prédios históricos a Mosman construiu ao longo desses 100 anos, se confunde com a história da cidade, que tem 97 anos. E agora a gente vai falar um pouquinho do futuro da Mosman, do presente e do futuro da Mosman. A gente falou aqui no último bloco, né, Nália, sobre os empreendimentos que estão em construção ali na região da Maurício Cardoso e também no bairro Vila Rosa. E eu queria saber agora aqui, vamos buscar a bola de cristal da Nália, que entende... Quantos anos do ramo imobiliário, Nália? 39 anos. 39 anos, com essa carinha de menina, nasceu já vendendo. Quem quiser ver a carinha de menina da Nália, lá no YouTube da Rádio União. Mas há muito tempo, né, Nália? E tu acompanha esses processos. Tu acompanhou, por exemplo, esse surgimento da Maurício Cardoso. Com certeza. Como o grande elemento de desejo, né, em termos de casas e residências, enfim. Tem no mapa aí de vocês novos bairros, novos lugares onde vocês acham que possam criar aí um novo segmento de desejo, de vontade de residir, de mexer com a estrutura desse lugar? Sim, a gente está sempre pensando, né? Na verdade, agora, falando um pouquinho ainda da história da Mosman, a Mosman está vivendo uma história de... já está trabalhando comigo a terceira geração. Então, ela vai continuar, mesmo que os nossos comandantes gerais hoje já estão com mais de 70, eles trabalham com a gente, são ativamente presentes em todas as decisões e tudo mais. A quarta geração já está trabalhando junto. Então, a Mosman continua, por mais uma geração, com certeza. Dentro dessa nova ideia, a gente já ousou e entrou num mercado que a gente não estava acostumado, que é o mercado de terrenos de alto padrão. Foi uma coisa nova, desafiadora para mim e para toda a equipe, tanto para engenharia quanto para gestão financeira, para todo mundo, porque vender um edifício, construir um edifício é uma coisa que se faz muito bem. Mosman constrói muito bem no morro, não racha, não treme, nada. Mas loteamento não dá para dizer, é um condomínio de luxo, a gente não tinha esse conhecimento. E nós fomos lá, em 2022 lançamos, está 70% vendido, foi um sucesso total, e a obra está a pleno vapor, a gente entrega aí até a metade do ano de 2025. Então, isso já é o empreendimento? O Serena. Que ele fica logo depois da prefeitura. Tá. Porque a nossa ideia de luxo ainda seria o entorno ou a longo, assim, que comunicasse com a Maurício Cardoso. Porque ela é, hoje, o endereço que todo mundo quer. E aí, na Guia Lopes, um pouquinho depois da Maurício, então tem o primeiro condomínio de luxo, que é a 800 metros da Maurício Cardoso. A Guia Lopes, ela quase... continua. É a continuação. Passou ali a rótula da Maurício, já é Guia Lopes, então, né? A gente já começou a expandir a nossa área de atuação. Em torno do Serena tem espaço para outros condomínios. São de propriedade da Mosman e dos sócios do Serena. Então, com certeza, outros empreendimentos ali em torno vão sair. Tu nota, assim, uma mudança no mercado das pessoas querendo sair dos apartamentos e ir para as casas, por exemplo? Não acontece. O que a gente observou? Existe um nicho de mercado que quer uma casa com segurança.
pode até estar morando no apartamento, mas não era aquilo que queria realmente uma casa. E agora eles têm. Porque antes se limitava, ou ia para o Horizon, que é lá em Estância Velha, Sim. ou Hamburgo Village, não tinha uma outra opção. Então a gente acabou vendendo para alguns desejos reprimidos aí, né? São quantos terrenos ali? 90. 90? Ah, é bastante terreno, né? E é maravilhoso, assim, não tenho nenhum medo de dizer, é o melhor condomínio da cidade, vão sair casas maravilhosas, mas aquele perfil que está ali não é o perfil de apartamento. Então, continua tendo o nicho dos apartamentos e o nicho dos condomínios. Então, a gente vai explorar os dois nichos. E aí entra muito do trabalho e a expertise de vocês de conseguir identificar esses nichos de mercado, Sim. né? E as necessidades e que tem público pro terreno, pro imóvel de alto padrão ali construído no lote, né? E também pro apartamento. Qual é o maior desafio, assim, quando vocês pensam um empreendimento, seja ele um condomínio, seja ele um prédio? Qual é o primeiro passo, assim, e maior desafio que vocês têm? Bom, o primeiro desafio, eu acho que é o único e o mais importante, senão é melhor não construir, sempre é a localização. Sempre. Né? Eu sei, a gente brinca que tem que ter 3 condições para construir e lançar um prédio, que é localização, localização e localização. Não adianta. Então, o que a Mosma faz? Se cerca de bons terrenos, né? Adquire bons terrenos aonde quer expandir. Aí depois se contrata uma empresa ou pega alguém local. Ultimamente a gente tem pego uma empresa de Porto Alegre para criar um produto de acordo com a nossa ideia. Mas assim, a gente sempre tem aquela ideia definida. Nesse nicho vai dar certo. Esse produto está fazendo falta no mercado. A gente faz pesquisa, vai por intuição do tempo que a gente trabalha, pela vivência, vários fatores fazem a gente daí definir que prédio vai construir, que tamanho de apartamento, o que esse edifício vai precisar oferecer, o que a gente vai ter que entregar para a comunidade. E aí definimos. Aí quando define, a gente vai, sempre há um receio, vai dar certo ou não vai, mas esse é até o barato, né? Não, e até porque o empreendimento não é igual ao outro. Tu Sim. tem que diferir, né? Isso. As coisas, elas precisam ser diferentes até Sim. para gerar o desejo das pessoas, Sim. né? E vocês trabalham muito com desejo. Eu acho que o mercado Sim. de luxo como um todo trabalha muito com desejo, né? Como Sim. que vocês fazem para ir mapeando esses desejos? Assim, tu falou de pesquisa, mas acho que também tem um bom papo com as pessoas, né? Direto. Eu me comunico muito com os corretores. A gente tem mais uns 500 corretores conveniados. Eu faço questão de cada negócio conhecer o cliente. Daí tu conhece o cliente, o filho do cliente. E ao longo dos anos tu vai conhecendo todo mundo e toda a cidade. Novo Hamburgo é pequeno. Aí tu sabe o que as pessoas estão querendo. E uma coisa que também a gente decidiu, seja qual for o tamanho do apartamento que a gente vai entregar, ele é de luxo. Então, a gente entrega o de luxo com 89 metros quadrados de área privativa, entrega o de luxo com 300 metros quadrados. A diferença de preço, eu quero atingir esse nicho de mercado, esse preço. Eu não vou sair da nossa qualidade de construção. Nós vamos entregar o mesmo produto, com o mesmo carinho, com aquela mesma pegada de luxo que tem nos grandes. Isso eu acho que também foi uma coisa que nós acertamos. Isso, fideliza o cliente, porque talvez naquele momento ele tenha recursos para comprar um de Isso. 89 metros quadrados. Isso. Mas mais para frente, né, talvez Sim. ele tenha, e aí tu acaba fidelizando esse cliente Sim. também, né? E as pessoas chegam em vocês e falam assim, tá faltando um condomínio em tal lugar, vocês podiam fazer algo nessa linha, assim. Tem essa conversa, assim, as pessoas se sentem... ainda tem, assim, mesmo que faz, sei lá, quase 17 anos que eu não estou assim à frente de venda mesmo, os clientes me procuram ainda e os corretores conversam muito e me passam. Sempre há aquela vontade de trocar, né? E a gente vai lá e provoca então essa vontade e realiza esse sonho. Né? Então, um outro jeito de negociar que dá muito certo é que a gente aceita o nosso produto de volta.
Então, assim, eu vendi um produto de 89 metros lá no lançamento, claro que lá no lançamento ele era um preço e tal. Se o cliente quiser trocar para o meu próximo lançamento de 120 metros, por exemplo, eu vou aceitar esse imóvel, mas pelo valor de mercado. Porque eu já tive, a Mosma já teve o ganho dela lá no início, né? Não preciso ganhar de novo. Então, o cliente tem o lucro dele, a gente coloca no negócio, ele vai realizando o sonho. E assim a gente vai trocando esse cliente de apartamento. Ou de produto, agora de terreno, então, que seja, né? E isso faz com que as vendas sejam sempre... Tem aquele movimento, né? Sempre. A pessoa vai fazendo o que a gente chama de upgrade, né? Isso. Ela vai trocando, vai e se sente confortável para fazer isso e confia na incorporadora, né? Confia. Isso é muito importante também. Porque uma empresa só pode fazer isso se ela confia, se ela sabe o produto que ela está entregando, né? Sim, sem dúvida. O que nos favorece hoje, trabalhando na Mosma, ou trabalhando no nosso produto, é o passado que ela nos oferece. É uma incorporadora que jamais vai deixar de entregar um produto, jamais vai deixar de dar o melhor, nunca vai deixar de cumprir a palavra, né? E tantas vezes deu certo que hoje as pessoas nem questionam, assim, se vai dar certo. Sim, né? as pessoas já vão de olho fechado, né? Isso, da Mosma, ok, né? Vamos fazer um negócio. E realizando esse sonho, quando tu fala pro cliente, lá na frente tu vai poder comprar o maior, porque nós vamos aceitar o teu. Isso faz também que tu deixe aquela esperança, a pessoa vai à luta, todo mundo quer crescer, quer melhorar, né? Então, se tu pode crescer e melhorar a tua moradia dentro da mesma incorporadora, é muito confortável, né? Exato, claro. E é uma segurança também, enfim. Sim. E assim, trabalhar com o mercado de luxo é muito bom, tem um retorno financeiro, mas também é um público muito criterioso, muito exigente, né? Como que é o processo de controle de qualidade de vocês? Como que vocês fazem para ter esse controle, para saber que tudo vai sair exatamente? Porque a gente sabe que um empreendimento grande não tem, às vezes, como ficar olhando cada detalhe, né? Então, precisa estar cercado de pessoas que são especialistas naquilo, né? Como que funciona esse processo? Fala para nossa audiência que quer entender um pouquinho mais desse processo de controle de qualidade. Assim, uma obra, seja ela na nossa casa, tu vai reformar um quartinho, ou uma obra gigante, ela... risco zero e defeito zero não existe. Tu tá lidando com pessoas e com profissionais que às vezes tu não consegue tirar dele o melhor. Então, dizer que nós vamos ter 100% de certeza que vai dar tudo certo, não tem como. E também a construção, acontecem os imprevistos, né? Mas o que a gente pode garantir é que se acontecer algo, nós vamos estar lá para resolver esse problema. Uma obra nova, até que tudo gira, que todo mundo se muda, que todo mundo vai mobiliar e tal, acontecem imprevistos. Tu não sabe, né? Pode... a Mosma constrói em morro lá, uma fissurinha ou outra pode acontecer. Isso é legal da gente falar também, né? Porque são terrenos bem difíceis, né? É um projeto de engenharia ali bem audacioso, né? Na maioria das vezes, sim, né? Sempre, né? A Mosma cria as garagens todas subterrâneas e tal. E tem aquele processo de acomodação de prédio. Então, pode acontecer uma coisa ou outra. Obra, às vezes, ela nunca é 100% certa. Alguma coisa pode acontecer. Mas o que nunca vai acontecer é que a Mosma deixar isso sem dar toda assistência, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, né, Nália? Como a gente lida... E isso vale para tudo na vida. Tudo. Porque é como a gente lida com as adversidades, né? É uma coisa... Elas vão existir. Independente... Adversidade zero não tem, né? Não existe, né? Elas vão existir independente do ramo que a gente está empreendendo. Independente em tudo na nossa vida, em relacionamentos, trabalho, enfim, tudo vai ter adversidade. Vai ter aquele momento um pouco diferente, mais difícil. E o que faz e dá o tom e faz toda a diferença é a forma como a gente lida com elas, né? E aí a Mosma vem aí com seus 101 anos de história, enfrentando isso e trazendo essa segurança para o cliente, porque ele sabe que quando ele tiver aquele desafio ali, se ele tiver aquele problema, se ele tiver... É raro, tá? A gente pode dizer que é raro, mas acontece. acontece. Ele vai ter o suporte, né?
A gente estava falando antes ali de condomínios. É um condomínio só até agora? Primeiro. O primeiro. É. Mas, eu não sei, eu tô sentindo assim que tem cheirinho talvez. No que depender de mim, vamos ter outros. Claro, a gente não vai conseguir ter um outro com esse mesmo perfil do Serena. Acho até que nem temos um mercado para esse produto. Mas a gente pensa... Até porque é legal tu ter ali aquele objeto de desejo, né? Sim. Porque se tu banaliza, se tu torna ele muito daí acessível... não é mais, né? Não, ele vai ser o melhor e único. Não tem como. Até porque ele tá no alto, eles enxergam a cidade inteira. Isso que eu ia te perguntar, quais são os diferenciais dele? Ele é todo sustentável, né? Nossa, a Nália, pra quem não tá acompanhando pelo YouTube... Eu vou tentar descrever. Ela é apaixonada pelo empreendimento. Dá pra ver no olho dela que ela é apaixonada pelo empreendimento. Cada empreendimento é um filho que a gente coloca pra fora, né? Então, ele vai ser tudo de bom. E quando estiver pronto, eu faço questão, assim, de apresentar pra vocês, né? Vai ter... toda a obra é sustentável. Todos os produtos usados são de primeiríssima qualidade. O cliente vai receber o condomínio 100% mobiliado e equipado, né? Não vai ter poste, tudo encanado, tudo subterrâneo. Né? Vão ter placas fotovoltaicas para iluminação externa, daí o condomínio não vai ter despesa de luz. A água vai ser com poço artesiano e com coleta da chuva para abastecer os jardins, que vai ser enorme, muito bonito. Então, ele tem tudo. Qual é a área do condomínio? Ele tem 60 mil metros. Nossa, é enorme. Enorme. E lindo, né? Não tem... E lindo. E lindo. Assim, lindo é pouco para... todo mundo que comprou está muito orgulhoso, né? E assim, as casas já vão começar. Tem várias casas começando. A gente está permitindo que comece antes do condomínio ficar pronto, né? É porque também são obras que demoram, né? Não são obras tão simples. São assim, casarões, casas maravilhosas, né? Então, e no entorno tem bastante área que vai dar para a gente fazer outros condomínios de lotes que não precisam ser tão caros. Então, de novo, com aquela mesma filosofia do edifício, o lote vai ser um pouco menor, mas ele não vai perder em qualidade de construção. Não vai perder em qualidade de glamour, né? Ele vai ter, então, a grife Mosman. Vai ser construído com todo cuidado. Ele não vai ser no alto ali como Serena e nem tão grande, né? Mas tem... Em termos de qualidade, ele vai entregar o padrão Mosman, o padrão Mosman. Então, é o que a gente tem ali. Cabe mais uns 2 ou 3 condomínios ainda naquele entorno. Vai super valorizar aquela área. Sim. Então, a gente já expandiu, né? Isso é muito legal, né? Tô conversando aqui com a Nália dos Santos, que é diretora comercial da construtora Mosman, e isso é muito legal, porque quando um empreendimento desses acontece, ele valoriza a região, né? A cidade ganha como um todo, né, Nália? Com porque certeza. A região é valorizada. Então, que mais empreendimentos, assim, possam existir para justamente trazer essa valorização para a cidade, porque valoriza em termos de preço da região, mas também para o comércio, para tudo ali no local, Sim. porque movimenta a economia, né? Os imóveis que estão em torno vão valorizar, tudo. Todo Tudo mundo cresce. ganha, A né? régua sobe, né? Exatamente, a régua é uma excelente definição, a régua sobe. E quando a gente fala de mercado de luxo, tu falou ali, usou uma expressão, né, a grife Mosman, trabalhar o marketing é diferente, né, para esse tipo de consumidor. Como é que vocês trabalham? Porque não é uma oferta absurda, né? Ela é uma oferta reduzida para clientes selecionados. Então, tu não quer alcançar todo mundo, tu quer alcançar pessoas estratégicas, né? Sim. Então, como que vocês trabalham esse setor de marketing? A gente estava conversando antes aqui, a Nália definiu que faz bastante barulho, né, Nália? Sim. No setor de marketing, como é que funciona? Mas a gente trabalha, o menos é mais dentro desse perfil, né? Eu trabalho muito aquela questão diretamente com o cliente, né? Mas a gente não banaliza, não faz anúncios. Quando eu faço uma ação de marketing, sempre ela é institucional, nunca é o produto. Quando a gente brinca a tal da Ferrari, né? Tu tem que ir lá e encomendar, fazer ela para ti. Então a gente tenta fazer esse barulho, se é que tem como, mais discreto possível. Então, são poucos órgãos de comunicação que eu participo. Né? A rádio,
uma outra inserção de revista like, mas nos eventos, né? Nunca, a gente não trabalha o produto porque eu acho que não é preciso. Então a gente faz institucional e isso tu fortalece a relação com os clientes sem banalizar. Né? Não, isso é bem importante, né? Porque é um marketing estratégico, É, né? isso. Focado num público estratégico, porque é aquilo que a gente estava falando antes. Tu tem ali um condomínio com 90, né? Sim. 90 terrenos. É para 90 pessoas. Sim. As 90 pessoas que puderem e Sim. quiserem ter aquilo ali, né? Então, para gerar esse desejo, né? A Sim. gente tem exemplos aí de várias marcas de luxo que tu precisa ficar na fila, tu precisa criar uma relação com a marca, né? Isso. Para comprar, começar comprando alguns produtos, e aí eu tô falando aqui, tá me vindo bolsas, enfim, ou Sim. esse segmento de Quase luxo, a né? mesma estratégia, né? Tu precisa criar aquela relação com a marca para poder comprar aquele objeto de maior desejo, né? E vocês Sim. trabalham bastante nessa linha Sim. também. Bem pessoal, bem. No Serena, eu atendi 1 a 1 dos clientes. Já estão todos vendidos lá? 70%. 70%. E agora os que ficam, a gente também... quem queria morar e tal, comprou. Agora vai ir vendendo devagar. Não há uma pressa, não há uma correria, né? Não há uma urgência, Não, né? não. Então, assim, o empreendimento, ele, para nós é um sucesso, ele se paga, ele deu lucro, ele está pronto. Agora os demais vai vendendo aos poucos, né? Não temos pressa em vender essas unidades que faltam. E, assim, a gente falou muito de história aqui, e, enfim, e é uma história muito rica, mas a história, ela serve também pra gente projetar o futuro, né? O que tu imagina, como que tu imagina a Mosman daqui? Eu não vou falar 100 anos, né? Às vezes a pessoa vem aqui e eu digo, a empresa tem uma história um pouco menor, né? No sentido de anos, assim, é um pouco mais jovem, então eu digo, os próximos 30, os próximos 5 anos, enfim. Mas vamos falar aqui de uns 10 anos. Como que tu vê a Mosman daqui a 10 anos? Eu vejo a Mosman ativa, né? Eu vejo que há 10 anos é muito pouco perto para uma construção civil, porque, tipo, praticamente tu constrói 2 prédios, né? Se fosse... pelo tempo que leva pra gente entregar, né? 10, eu ia dizer isso. Mas 10 anos. assim, no que depender da minha vontade, 10 anos eu acho que estarei bem ativa ainda. E a terceira geração são mais jovens, vão estar ativos. A gente tem muita ainda carência no mercado. Tem muito lugar para a gente explorar, né? A própria Vila Rosa tem muito espaço. E uma demanda não é alta. Então vai faltar imóvel. O que a Mosman já vem fazendo? Nós vamos lançar 2 edifícios ali na Gomes Portinho e Gomes Jardim. Então a gente vai trabalhar produtos de 125 metros e um de 90. Então isso já é uma inovação. Trazer para o entorno da Maurício apartamentos de menor tamanho. E aí a gente vai se encaixando nas carências de produto. Então para os próximos 20 anos tem ação. Eu ia te perguntar isso, assim, o que vocês identificam hoje que o mercado está precisando mais, assim, porque vocês são especialistas nisso de identificar a necessidade de mercado. Hoje, assim, o que vocês identificam que o mercado está precisando, que vocês percebem, assim, nas conversas? Foi o que a gente percebeu, que essa linha de apartamentos menores para os filhos dos nossos clientes, para os casais mais jovens ou até para o casal mais velho que quer diminuir o espaço. Então, a gente percebeu que falta apartamento menor e falta o médio. E aí, a gente vai lançar 2, um médio e um menor. Eu acredito que, e até pelos valores, né? Então, a gente quer atingir esse nicho de mercado que Novo Hamburgo deu uma empobrecida, né? Deu uma diminuída. Mas a gente quer entregar um produto bom, de luxo, que não seja um valor tão caro. E com as nossas soluções de compra, que a gente pode financiar direto com a Mosman, ou pode também no banco se quiser, né? Mas pelo que a gente viu, o banco está complicando já não está mais tão fácil financiar pelo banco, né? Isso é importante, né? Porque vocês continuam com essa linha de financiamento, então a pessoa que quer ter esse imóvel, vale a pena, né? Procurar. Sim. Já tem data para o lançamento desses 2 empreendimentos?
A gente tem um inimigo, eu posso dizer, né, assim, porque não é eu que vou na prefeitura, né, são os nossos engenheiros. A prefeitura complica bastante a vida da gente, né. Esse empreendimento, que já tem até nome, que é o Aluri, a gente está querendo lançar desde o início do ano. E eles ainda falta um detalhezinho, né. Então, eu pretendo lançar esse em novembro já. Que é o maior de 120. Daqui a alguns dias, então. E o outro, a gente tem que esperar, então, a dona prefeitura nos liberar os projetos, né? Mas já está tudo encaminhado. O quanto antes. A gente quer lançar o quanto antes. Vai ter novidade em breve, então. Sim. Bom, eu acho que a gente conseguiu abranger bastante, né, Nália, dessa história tão legal, assim. Enfim, é muita história, faz parte da cidade. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes estão agora se identificando com o que estão ouvindo, estão lembrando. Sim. Tem isso também, eu acho que vocês acompanham histórias de famílias, né? Nossa, eu acompanhei, vamos dizer assim, hoje eu já vendo para os netos do meu cliente, né? Vamos dizer assim. Então, acompanho a vida das pessoas desde o nascimento, desde... é legal, tu faz parte da história, né? Tu olha aquela Maurício ali, assim, meu Deus... Quantos edifícios, né? Eu fui lá entregar. Não, e tem isso, né? Que nem tu falou, eu entrego pro neto, né? O vô compra. Sim. Tem uma boa experiência, Sim. Indica pro filho, que depois indica pro neto. A importância da excelência no atendimento, Sim. né? A gente faz parte da história das famílias, né? Da comunidade. E conhece muita gente, né? Sim. Conhece muita gente. E fica mudando a paisagem urbana da cidade sempre, né? A última mudança bem radical e bonita foram essas últimas lojas que nós entregamos ali na Maurício, né? 27 lojas que estão ali a milhão, sempre com vários negócios funcionando. Maravilha. A gente tinha história aqui para mais um bocado de programa, mas o tempo, né, acaba. Enfim, muito obrigada pela tua presença aqui, Nália, por trazer essa história tão rica. Tenho certeza que nossos ouvintes se inspiraram com essa história e também aguçou talvez aí o desejo, né, dos nossos ouvintes. Quem quiser saber um pouquinho mais, como que pode procurar a Mosman? Pode nos telefonar, né? Nosso telefone é 3066-7988 ou pode procurar Nália.Santos nas redes sociais, que vai ser um prazer atendê-los, né? Então, tá bom. Bom, esse foi o Papo de Mercado dessa segunda. Na semana que vem a gente está de volta com mais um convidado inspirador, mais uma história de empresa aqui da região. Agradeço muito a audiência de vocês. Volto na segunda-feira com mais um Papo de Mercado e de segunda a sexta, das 4 às 5 com mulheres aqui na Rede União. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Descubra novos sabores. Celebre bons momentos.